Boa noite, irmãos. É uma alegria estar aqui nessa noite, podendo compartilhar da palavra do Senhor. Eu convido os irmãos a abrirem sua Bíblia lá no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14. Amém? Se você encontrou o texto, eu convido você a se colocar de pé nesse momento. O título da mensagem dessa noite é Não enterre os teus talentos. E a palavra do Senhor diz assim em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. E também será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e aplicou-os, e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. O que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha participar da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha participar da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Oremos. Senhor nosso Deus, amado Pai, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Eu peço-te, Senhor, que esteja dirigindo, ó Senhor, neste momento a tua palavra. Que o teu Santo Espírito, ó Senhor, fale a cada coração aqui neste lugar, nesta noite. Possamos, ó Deus, compreender a tua vontade através da tua palavra. Abençoa-nos, ó Espírito Santo de Deus, neste momento. Possamos estar, ó Senhor, com as nossas vidas, com os nossos corações, atentos àquilo que o Senhor quer nos falar. Usa-me, Senhor, para trazer a tua mensagem nesta noite. É no teu nome, ó Deus, que eu oro e agradeço. Amém. Podemos sentar? Não enterre os teus talentos.
não enterrar os talentos. Talvez muitos aqui, ou talvez nenhuma pessoa, tenha feito um investimento na bolsa. Alguém aqui já fez algum investimento na bolsa de valores, comprando ações? Só para conhecimento? Não? Já. Então já tivemos aqui uma pessoa. E normalmente o que acontece quando você faz um investimento comprando ações? Você espera que aquelas ações lhe deem um retorno. Então tem os dividendos, que são o que a empresa lucrou e é dividido entre as pessoas que têm ações, sócios minoritários e sócios aí majoritários. E depois de tudo isso, tem o que? Os impostos, depois sobra o lucro. Eu não vou falar nessa noite aqui sobre ações, não vou falar sobre investimentos financeiros, não é o propósito. O propósito dessa noite aqui é falar realmente sobre o reino de Deus. No ano de 2000, foi lançado um filme, talvez os mais jovens não conheçam esse filme. O nome do filme é A Corrente do Bem. E nesse filme nós temos uma história de um garoto que ele recebe uma tarefa em sala de aula, que deve ocorrer durante o ano letivo, onde a tarefa é muito simples, ou talvez, para uma criança não seria tão simples. Pensar em uma ideia para mudar o mundo e colocá-la em ação. Já pensou nisso? Pensar em uma ideia para mudar o mundo e colocar aquela ideia em ação. O aluno Trevor, desta classe, interpretado pelo ator Haley Joel Osment, pergunta ao professor, o senhor Simonetti: o senhor vai reprovar a gente se não mudarmos o mundo? O senhor Simonetti responde: ah não, eu não faria isso, mas não dá para passar com um C, ou seja, a avaliação ali da escola. A ideia de Trevor é apresentada para a turma, onde a proposta é realizar uma ação que beneficie 3 pessoas que não conseguem fazer alguma coisa sozinhas. Elas irão fazer o mesmo para outras 3 pessoas. E no filme ali é considerado como o famoso passe adiante. Ou seja, começa com uma pessoa, essa pessoa ela faz alguma coisa para outras 3 pessoas que elas não conseguem fazer, e a ideia é que isso se multiplique. Essa que é a ideia que é passada ali no filme. E nós, hoje, qual é a ideia que nós temos hoje? Atos capítulo 17, versículo 6, parte B diz assim: esses homens que têm causado alvoroço no mundo, agora chegaram aqui. Esses homens que têm causado alvoroço no mundo, chegaram também aqui. Está falando aqui de Paulo e Silas. O que foi que chegou até aquele local? O Evangelho. Mudança de vida, transformação de vida, através de Jesus. Jesus transforma as nossas vidas. Jesus transformou a minha vida, transformou a sua vida. E Jesus quer transformar a vida de pessoas que ainda não o conhecem. Nós estamos vivendo um momento de missões mundiais, onde a gente fala, viva a compaixão, onde nós somos chamados a compartilhar do Evangelho de Jesus com pessoas que não conhecem o Evangelho, ou pessoas que conhecem o Evangelho, mas ainda não entregaram as suas vidas a Cristo Jesus. É isso que nós somos chamados a fazer. E eu pergunto para você nessa noite, você já se perguntou, o que você está fazendo para mudar o mundo? Assim como aquele professor fez aquela pergunta para aquele aluno,
pensar numa ideia para mudar o mundo e colocá-la em ação, colocá-la em prática, desenvolvê-la. O que você está fazendo para mudar o mundo? Essa não é a proposta da mensagem nesta noite. A proposta da mensagem nesta noite é: o que Deus espera que você faça neste mundo? Também não é. A proposta da mensagem nesta noite é que a gente compreenda a importância de colocar nossos dons, nossos talentos, tudo aquilo que nós temos para o reino de Deus, para servir ao reino de Deus, pois é o melhor que nós podemos fazer como seguidores de Cristo: levar as boas novas, transformar vidas. Mas onde é que isso se encaixa nesse texto de Mateus 25, onde vai falar sobre a parábola dos talentos? O quanto você está envolvido na obra de Deus para levar Jesus, a única esperança para as pessoas que vivem neste mundo. Vou repetir: o quanto você está envolvido na obra de Deus para levar Jesus, a única esperança, às pessoas que não conhecem e vivem neste mundo. Assim como aquele professor fez uma proposta para aquele aluno, no momento que nós conhecemos a Cristo, nós temos algo em nossas mãos que o mundo precisa, que é Jesus. E nós temos a responsabilidade de levar Jesus ao mundo. Nós temos a responsabilidade de levar o amor de Cristo às pessoas que ainda não conhecem. E o que nós, como cristãos, estamos fazendo hoje? Talvez por circunstâncias, talvez por medo, talvez por qualquer coisa que aconteceu e que impactou a nossa vida, talvez em algum momento, nós não estamos exercendo aquilo do qual nós fomos chamados. Talvez você tenha enterrado o teu talento, aquilo que Deus te deu de melhor para utilizar no reino de Deus. Eu não sei qual foi a circunstância, eu não sei se você enterrou, não sei se você guardou, eu não sei se você está utilizando esse talento que Deus te deu. Mas nós somos chamados a estarmos envolvidos na obra de Deus, a estarmos engajados, a estarmos preparados. O texto vai dizer que o Senhor Ele confiou aos servos talentos, Ele entregou. E aquele senhor, ele esperava o quê? Um retorno. Ou seja, aquilo que foi dado deveria ser aplicado. O que Deus nos entregou? Você já pensou na responsabilidade que nós temos? Dentro daquilo que Deus nos entregou? É uma responsabilidade muito grande. Deus nos deu uma responsabilidade de compartilharmos o Evangelho. Os capítulos 24 e 25 de Mateus, eles são conhecidos como uma série de sermões de Jesus escatológicos. Ou seja, eram os estudos aqui das últimas coisas, proferidos por Jesus, onde é tratado principalmente
a responsabilidade da prestação de contas no juízo final. A parábola dos talentos aqui, que está localizada em Mateus 25, do versículo 14 ao 30, ela antecede ali, depois, a parábola das 10 virgens, sendo uma série de exortações em referência à segunda vinda de Cristo, onde se destacam algumas questões principais, como a necessidade de vigilância, a realidade do juízo que está por vir, onde os salvos e os ímpios serão separados. J.C. Ryle, o primeiro arcebispo de Liverpool, na Inglaterra, ele diz o seguinte: viva pensando que Cristo pode voltar a qualquer momento. Viva pensando que Cristo pode voltar hoje. Viva pensando que Cristo pode voltar amanhã. Viva pensando que Cristo pode voltar no próximo minuto. Quantas vezes nós fazemos isso? Pensar que Cristo pode voltar no próximo minuto. O que você faria? O que você falaria para o mundo se você tivesse 1 minuto para falar do amor de Deus para pessoas que nunca ouviram esse amor? Pessoas que nunca tiveram um contato com Cristo, ou pessoas que nunca quiseram ter um contato com Cristo. Se você soubesse que Cristo está voltando no próximo minuto, o que você faria? Você sairia correndo pelas ruas? Você mandaria na sua rede social uma postagem? O que você faria se você soubesse disso? Viva pensando que Cristo pode voltar a qualquer momento. Eu quero destacar algumas informações importantes sobre esse texto que nós lemos. E nós já iremos trabalhar sobre ele. A primeira informação importante é: um talento, ele equivalia aqui a 6.000 denários. Quanto valia um denário? Um dia de trabalho de um trabalhador comum na época, sendo equivalente ali, esse montante de um talento, 6.000 denários, a 20 anos de trabalho de um trabalhador da época. Era muita coisa, um talento. Ou seja, aquele senhor, ele confiou aqueles servos, cada um, como diz o texto lá no versículo 15, de acordo com a sua capacidade. A um deu 5, a outro 2, a outro 1, de acordo com a sua capacidade. O proprietário descreve, aqui a parábola vai descrever que o proprietário, ele era um homem muito rico. E na sua ausência, o que ele esperava? Entregar esses talentos, e que esses talentos, esse investimento ali, tivesse algum retorno. Da mesma forma que uma pessoa que investe na bolsa hoje, ela compra ações, ela espera dividendos. Ele esperava que eles fizessem o quê? Um investimento com aqueles talentos, do qual o seu Senhor lhes confiou. Ao confiar essas 3 quantias aos seus 3 servos, ele esperava que eles o representassem, que eles exercessem ali aquilo que foi dado, mas que aquilo rendesse. Ele esperava rendimentos. As responsabilidades foram dadas, como eu falei, conforme as suas capacidades para cada um deles. O costume de enterrar dinheiro, ou tesouros, ou joias, era uma prática comum na época. O servo fiel, independentemente da quantidade de talentos recebida, age com responsabilidade, cuidado e
diligência. De acordo com a sua capacidade, eles receberam. E de acordo com essa capacidade que eles receberam ali, que eles tinham para transformar, investir e ter um retorno, era isso que aquele senhor esperava. Você já se perguntou o que Deus espera de você hoje? O que Deus espera de nós hoje? O que eu estou fazendo no reino de Deus hoje? De que forma eu estou investindo aquilo que Deus me deu? Aquilo que Deus confiou a mim? Eu estou fazendo um investimento ou eu estou guardando? Eu estou fazendo aquilo que Deus espera que eu faça ou eu estou negligenciando aquilo que Deus me confiou? Não enterre os teus talentos. Não enterre os teus talentos. Todos nós recebemos dons. Todos nós recebemos dons para contribuir para a causa de Cristo. Todos nós temos dons para exercer na igreja, para exercer num ministério, para exercer na comunidade. Uma das perguntas que eu faço é para você pensar: se essa igreja fechasse as portas, sumisse deste local aqui hoje, o prédio fosse destruído, quantas pessoas desta comunidade, deste bairro, sentiriam falta desta igreja hoje? Preste atenção. Quantas pessoas deste bairro sentiriam falta desta igreja aqui hoje? Talvez o trabalho que iniciou na quarentena solidária, Mãos que Servem, talvez eles sentiriam falta. Mas que diferença nós estamos fazendo para a nossa cidade? Nós tínhamos uma frase há um tempo atrás aqui na igreja, que dizia: uma igreja para a cidade. E nós estamos sendo uma igreja para a cidade? Nós estamos sendo uma igreja que está engajada com o Evangelho, que faz a diferença, que se ao ponto de fecharmos as portas, esta cidade sentiria a falta da igreja? O quão relevante a igreja é hoje aqui neste bairro? Eu não estou fazendo uma crítica à igreja. A palavra de Deus nos confronta a pensarmos o que nós hoje como igreja estamos fazendo de diferença. Aquele aluno que eu comentei daquele filme, ele foi chamado a fazer a diferença para mudar o mundo. Talvez nós não vamos mudar o mundo, mas nós podemos mudar a realidade de Porto Alegre. Amém? Nós podemos começar pelo bairro onde a igreja está. Nós podemos evangelizar no local de trabalho. Nós podemos evangelizar na escola. As pesquisas estimam que 70%, ou seja,
de 10 jovens que entram na faculdade, 7 abandonam a fé. Ao invés de transformar, são transformados. Abandonar a fé, sair da igreja, de cada 10. E essa pesquisa é antiga. De que forma nós estamos transformando o mundo? Como eu li, que diz ali, esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo, agora chegaram até aqui. Você já pensou as pessoas chegando e dizendo, olha, chegou, ou tem uma igreja que é nova, chegou em Porto Alegre, Igreja Batista Central, estão transformando. A Igreja Batista Central está há 90 anos, e nós somos chamados, a cada dia, a transformar vidas, no nome de Jesus. Nós somos chamados a não enterrar os nossos talentos, não enterrar aquilo do qual Deus nos confiou para trabalhar. Nós somos chamados a exercer nossos dons, nossos talentos, para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus, com tudo que temos, com tudo o que somos. É um desafio todos os dias. Eu não sou um expert, eu não sou melhor nem pior do que você, mas nós somos chamados para andarmos juntos, para levar o Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho que transforma, o Evangelho que liberta, o Evangelho do qual um dia nos resgatou da morte eterna. Porque é isso que o final do texto vai dizer. Todos recebemos dons para contribuir para a causa de Cristo. Que possamos estar preparados e vigilantes para o dia da volta de Cristo. Nós não sabemos quando será, mas Jesus voltará, eu creio. Eu quero destacar nessa noite 2 atributos de Deus que nós aprendemos nesta parábola. 2 atributos de Deus que nós aprendemos nesta parábola. A primeira característica que eu quero destacar é que o nosso Deus é justo. Nosso Deus é justo. Dá uma olhadinha lá no versículo 19. Versículo 19 de Mateus 25 diz o seguinte: depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Ou seja, ele confiou, ele retornou, e agora tem a prestação de contas, para saber qual foi o resultado daquilo que ele lhes confiou. Deus nos concede dons, habilidades, conforme a nossa capacidade, e nós devemos administrá-los, e não negligenciá-los. Deus nos concede dons e talentos conforme a nossa capacidade. Nós devemos administrar. Nós não podemos deixar. Nós não podemos dizer, ó Senhor, amanhã eu faço, talvez depois. Nós devemos trabalhar incansavelmente, como o pastor Tiago fala,
para a obra de Deus. Nada mais justo que o senhor daqueles servos solicitasse uma prestação de contas para saber o que havia sido feito com os talentos a eles confiados. Quando nós exercemos com excelência aquilo que Deus nos confiou e não agimos com negligência para com as coisas de Deus, realizando a sua obra conforme Ele espera, podemos ter a tranquilidade de que estamos fazendo a vontade de Deus e não nos eximindo de qualquer responsabilidade, dando desculpas para tentar explicar aquilo que não realizamos. Uma das coisas que muitas vezes, quando nós não fazemos algo ou deixamos de fazer, quem é pai e mãe sabe disso, né? Os filhos, eu já fui criança, e quando a minha mãe pediu alguma coisa, a primeira coisa que eu gostava de dar era uma desculpa, né? Ah, porque eu estava olhando TV. Ah, porque eu não pude isso. E muitas vezes nós agimos assim com Deus. Damos desculpas para tentar explicar aquilo que nós não fizemos, aquilo que nós não realizamos, aquilo que nós omitimos, da qual Deus esperava que fizéssemos. Porque quando Cristo voltar, Deus julgará como um justo juiz. Então a primeira característica que eu destaco nessa noite é que o nosso Deus, Ele é justo. Deus é justo. Deus é justiça. Aí tu vai dizer, Marcos, eu acho que tu inverteu as ordens. Porque o texto no final ali vai dizer, no 30, a partir do 29, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Lancem fora o servo inútil, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Se Deus é bom, o mesmo Deus que é bom, Ele é justo. O nosso Deus, Ele é justiça. E Ele age de forma justa. E com esse servo, nós vamos ver daqui a pouco, que ele agiu, sim, de forma justa. Talvez, quando nós lemos esse texto, passa-nos despercebidos. Pensamos até em defender aquele homem que começa a questionar o seu Senhor. Começa a dar desculpas. Começa a inventar histórias. Mas o mesmo Deus que é bondoso, Ele é justo, e é o nosso Deus. Ele age com justiça. Em nenhum momento aqui nós vemos falta de justiça. Nós vemos sim um Deus justo. A segunda característica que eu quero destacar nessa noite é que o nosso Deus é bom. O nosso Deus é bondoso. O nosso Deus é bom. Na prestação de contas dos talentos confiados aos servos, vemos que nem todos tiveram a mesma atitude de investir o que o seu Senhor lhe havia confiado. O que tinha 5, saiu, imediatamente investiu. O que tinha 2, saiu e investiu. O que tinha 1, saiu e guardou. Ou seja, enterrou. Nós somos chamados a não enterrar aquilo que Cristo nos confiou. Não enterre aquilo que Cristo lhe entregou, aquilo que Cristo lhe confiou.
Ao recebermos de Deus talentos, devemos ter gratidão por aquilo que Deus está nos confiando. Devemos aperfeiçoá-los a fim de que sejam úteis para a expansão do reino de Deus, para que aquilo se multiplique. E aqui eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de investir dinheiro. A gente pode sim ofertar para missões, isso sim. Mas eu não estou falando aqui de investimento de dinheiro, onde nós fazemos investimentos para ter retorno, não é isso. Essa aqui não é a ideia. A ideia é investimento no reino de Deus. A ideia é investimento em vidas. O bem mais precioso que foi comprado lá na cruz, com o sangue de Jesus. O servo mau, além de negligente, ele é perverso. Como eu disse, talvez quando a gente lê esse texto de forma corrida, talvez até sentimos pena deste servo. Olha lá o que diz no versículo a partir do 24. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Ele fez uma acusação aqui para com o seu Senhor. Se vocês repararem, foi isso que ele fez. Ele diz o seguinte: você sabia que eu colho onde não plantei. O Senhor está respondendo aqui para ele. E junto onde não semeei, então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Ou seja, ele faz ali uma inversão daquilo que ele deveria ter feito. Ele coloca o seu Senhor como se fosse o vilão da história. Não que ele tivesse negligenciado, não que ele não tivesse investido. Ele tenta inverter a negligência dele de não investir, de guardar aquele talento, de enterrar aquele talento. Ele coloca a culpa no seu Senhor. Ele dá uma desculpa muito esfarrapada. E talvez nós olhamos ali aquele servo, nós tenhamos pena dele. Nós dizemos: olha, coitadinho. Mas não, Deus é bom. Deus é justo. Deus é bom. Aquele Senhor lhe confiou um talento, e aquele servo guardou aquele talento. Essa é a realidade. O servo mau, além de negligente, é perverso. Ele não era inocente. Em suas palavras ele se revela egoísta. Foi incapaz de perceber a bondade de seu Senhor e não assumiu a culpa, dando desculpas para o seu Senhor, dizendo que ficou paralisado e com medo. Ele ainda o acusou, o seu Senhor, de ser injusto. Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Ele faz uma acusação aqui contra o seu Senhor. Este servo, sem dúvida, era um descrente. Nenhum servo genuíno cogitaria tais pensamentos acerca do mestre. É o que diz o comentarista William MacDonald. Eu quero chamar um grupo de música aqui na frente, se posicionando. Este servo,
que negligenciou o investimento do qual lhe foi confiado. Ele teve um fim. Esse texto aqui está falando sobre a volta de Cristo. A volta de Cristo é iminente. A gente não sabe quando. E nessa noite, eu quero desafiá-lo a sermos conhecidos como verdadeiros servos de Cristo. Talvez circunstâncias da sua vida, talvez o tempo de caminhada com Cristo já faz muito tempo, talvez a chama lá do início, do primeiro amor, talvez ela esteja, se apagando. Aquela vontade de falar do amor de Deus para várias pessoas, aquela vontade de compartilhar o amor de Cristo para todas as pessoas que você visse, ou que você encontrasse, que você queria compartilhar a melhor notícia do mundo. Talvez nós entramos no automático das coisas do mundo, e nós estamos deixando de fazer aquilo do qual nós fomos chamados. Que nós não sejamos encontrados como um servo negligente, omisso, que dá desculpas. Olha, Senhor, eu enterrei, eu não investi. Deus nos chama hoje para sermos verdadeiros servos, que ao recebermos dons e talentos, que nós possamos investir e aplicar no reino de Deus. O investimento no reino de Deus, ele é o melhor investimento que você pode fazer hoje. Ele é um investimento onde vidas serão salvas. Que nós possamos ser instrumentos de Deus nesta terra. Que ao sair por essa porta, nós possamos enxergar a seguinte frase: ao sair por essa porta, nós estamos entrando num campo missionário. Ao sair por essa porta, você estará entrando num campo missionário. Invista aquilo que Cristo lhe entregou. Invista os teus dons e talentos para a honra e para a glória de Cristo.